Salve Maria, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Quero pedir para você, já desde o início desse vídeo, para o seu like e divulgue para mais pessoas o link desta formação. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e também para que mais pessoas conheçam sobre a temática que nós vamos tratar aqui, que é a continuidade do assunto Revolução Francesa. É uma temática tratada tão superficialmente nas escolas. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, é uma continuidade sobre a Revolução Francesa. Vocês podem assistir os vídeos das formações anteriores, seja aqui no meu canal, alguns vídeos, e outros vídeos sobre a Revolução Francesa vocês poderão assistir no canal da minha paróquia, Paróquia Santa Maria, daqui de Goianésia do Pará. Hoje, especificamente, eu gostaria de falar das vozes contrárias à Revolução Francesa. O primeiro que nós vamos mencionar aqui é Edmund Burke. Ele era irlandês, nasceu no dia 19 de janeiro de 1729, O seu pai era advogado, protestante. O seu pai tinha sido católico, mas para poder sobreviver, ingressou numa igreja chamada Estabelecida. Havia muito preconceito em ambiente britânico contra os católicos. A mãe de Edmund Burke era católica. Os irmãos de Edmund receberão a influência do pai e por isso serão protestantes, enquanto as suas irmãs receberão a influência materna e, portanto, serão católicas. Inclusive, Edmund Burke será escarnecido, humilhado publicamente pelo seu passado católico. Embora ele fosse protestante anglicano, mas como ele tinha casado com uma mulher católica, como teve também a sua mãe católica, muitas vezes jogavam no rosto dele aquilo que eles tinham como ofensa, né? Chamá-lo de católico era como que um xingamento para o ambiente secular. Então, Edmund Burke, ele desde criança tinha uma inteligência brilhante. Era um leitor voraz, ficava horas em bibliotecas lendo livros. Não será um aluno que vai se destacar na sala de aula, vai se formar em direito. Era o sonho do seu pai, porque era uma profissão que trazia muito dinheiro. Mas, na verdade, ele vai se dedicar à escrita. Ele será um escritor brilhante, e isso lhe trará muitas dificuldades financeiras, porque ser escritor não tinha muito retorno econômico. E quando ele foi residir em Londres, ele gostava de frequentar a chamada Câmara dos Comuns, o parlamento britânico, onde se debatia assuntos políticos, onde se debatia o destino da Inglaterra, de todo o reino britânico. Esses debates serviram para ele como aulas de retórica, afinal ele vai se aprimorar muito na oratória ouvindo então aqueles debates. Ele conseguirá um emprego no parlamento britânico, ele conseguirá ascender na sua profissão dentro do parlamento britânico, porque ele vai se tornar chefe da oposição, né, dentro dessa Câmara dos Comuns. Então, este homem
será uma voz dissonante em relação à Revolução Francesa, porque começavam a discutir no parlamento britânico a possibilidade de implementar em todo o reino britânico, na Inglaterra, os princípios da Revolução Francesa. Então, o Edmund Burke, como ele foi um escritor profícuo, ele elaborou várias obras que elucidavam os perigos da implementação da Revolução Francesa, porque esta revolução se propôs a não ficar somente nos limites, nas fronteiras francesas, mas também de se expandir para não só as nações próximas à França, mas, quiçá, pelo o mundo inteiro. Então, havia um grande amigo de Burke chamado Charles Fox, que defendia abertamente a implementação da Revolução Francesa na Inglaterra, e por causa disso, Burke romperá a amizade com o seu amigo. Então ele vai adquirir muitas inimizades por conta do seu posicionamento em relação à Revolução Francesa, o seu posicionamento contrário à Revolução Francesa. Burke chegou a visitar a França por volta ali do ano 1790 e ele ficou espantado com o ateísmo crescente na França, porque a França era um país extremamente religioso e de repente agora estava perdendo a fé. Embora Burke fosse anglicano, mas ele respeitava muito a religião da França, que era católica. Afinal, a França tinha sido chamada de a filha primogênita da Igreja, porque Clovis, que era um rei bárbaro, se converteu ao catolicismo, se deixou batizar e todos os seus súditos se tornaram católicos, abraçaram a religião do rei. A primeira vez na história que uma nação inteira se converte. Enfim, então a França deveria ser o ponto de unidade da Europa, e então a França foi chamada de a filha primogênita da Igreja. Inclusive, veremos na próxima voz dissonante à Revolução, que é a de Maistre, ele dizia que o francês era como o latim na Igreja, né? Ou seja, o francês era uma língua belíssima, porque o francês era a língua falada por uma nação cristã, uma nação que era exemplo de fé cristã. Então, Burke, quando foi à França, ele ficou admirado com o clero francês. Ele dizia que nunca houve na França um clero como aquele, que resistia à revolução. Embora houvesse algumas debilidades no clero, alguns não honravam a batina, mas a maioria do clero francês honrava o barrete, ou seja, o seu sacerdócio. Então, Edmund Burke vai explicar algumas questões, o porquê que a Revolução Francesa era perigosa. O primeiro aspecto é esse. A Revolução Francesa quer impor uma nova sociedade, negar todo um passado, toda uma tradição. A Revolução quer reescrever a história. É o que nós vemos nesses tempos de hoje. Falam de uma nova era
um novo tempo, uma nova sociedade que não tem mais os seus fundamentos no Evangelho, em Cristo, nos mandamentos da lei de Deus. Enfim, então, o que nós vemos hoje, isso se já fazia presente na Revolução Francesa. E Edmund Burke dizia que o maior inimigo da Revolução Francesa se chamava Igreja Católica. Então, era necessário aniquilar esse inimigo. Vocês devem lembrar que a Revolução Francesa tentou sequestrar a Igreja. Alguns sacerdotes foram obrigados a fazer um juramento à Constituição gestada pela Assembleia Geral, que originou então essa Revolução Francesa. E então a Revolução tinha o intuito de fazer uma nova igreja, né, de redesenhar a Igreja Católica. Enfim, mas a Igreja, como ouvimos, ela vai resistir ferozmente, heroicamente, a essas agressões filosóficas. Então, Edmund Burke dizia que a fé seria substituída pelo filosofismo, a razão seria a deusa da Revolução Francesa. Então seria necessário destruir toda essa sociedade para erguer uma nova. Dizia Napoleão Bonaparte que nada pode ser substituído sem antes ser destruído, né? Então se destrói totalmente para que possa se falar de uma substituição. Enfim, Edmund Burke também chamava a atenção para o seguinte, que a Revolução Francesa apregoava igualdade, liberdade e fraternidade, porém não acompanhadas de virtudes, e esses valores, sem as virtudes, poderiam se tornar letais. Ou seja, porque todos os homens, os magnatas da Revolução Francesa, que pregavam esses princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, todos eles se tornaram ditadores, opressores, homicidas, e implantaram na França o chamado período do terror. Nós podemos ver isso também nos nossos tempos, que muitos que apregoam valores, por trás são lobos vestidos de peles de ovelhas. Então, eles apregoavam a liberdade, mas a liberdade somente para aqueles que dessem o seu assentimento aos princípios da Revolução Francesa. Um outro ponto que Edmund Burke assinala é que a Revolução Francesa ela é regicida. Por quê? A Revolução assassinou seu rei, que era Luís XVI, e para Edmund Burke isso foi a maior blasfêmia. Por que a Revolução alimentou tanto ódio contra o rei e a monarquia? Porque o rei e essa forma de governar, que era a monarquia, tinham princípios católicos, inspirações católicas. Então, como o maior inimigo da Revolução era a Igreja Católica, era necessário também acabar com tudo aquilo que era reflexo da fé católica, como o rei, a monarquia. O rei da França, ele era ungido com óleo na Catedral de Reims, e ele era visto como um representante de Deus aqui na Terra, um vigário de Cristo. Então seria necessário acabar, matar o rei. Enfim, então a Revolução Francesa ela foi regicida, né? O Edmund Burke também falava que a Revolução Francesa falava de implantar a democracia, a república. Qual é o problema da república e da democracia, segundo Edmund Burke? Porque tanto na república quanto na democracia, o centro é o povo, é o homem. Então isso destoa com aquilo que uma nação cristã apregoava, que Deus é o centro. Então ele é o eixo, né? Tudo se sustenta nele.
Então é por isso que democracia, república, não são os ideais para nós. Porque não há Deus ali no centro, mas se coloca o homem. Então a república, a democracia parecem assim serem tão bons, parecem não causar nem um incômodo, mas no fundo, a república e a democracia são uma renúncia a Deus para que se coloque o homem no centro, até acima de Deus. Então vejam, essa história de Estado laico vem justamente da república, vem justamente de uma tal democracia, né? Então são coisas valorizadas por uma tal direita, mas o católico de verdade, ele tem o pé atrás em relação a essas temáticas defendidas visceralmente por uma direita, por um grupo de pessoas que se batizam como conservadores, como de direita, enfim. Então, Edmund Burke, ele morreu em 1796, então ele ajudou a abrir a mente de muitos para o perigo da Revolução Francesa. Então, vamos agora dar continuidade à nossa temática da Revolução Francesa, tratando sobre uma outra voz que se opôs à Revolução Francesa, que é Maistre. Mas antes eu quero pedir para você ajudar o nosso canal fazendo o seu Pix, está aí na descrição do vídeo, o Pix, pelo qual você pode então fazer a sua contribuição. Vamos falar aqui de outra voz que discordava da Revolução Francesa, Joseph Maistre. Ele nasceu em 1753, em Chambéry. Embora ele fosse de uma família pobre, mas esta família lhe proporcionou uma educação boa, uma cultura vasta. Quando ele era garoto, ele frequentou uma escola real da Companhia de Jesus, dos padres jesuítas. Essa ordem, mesmo depois de suprimida do seio da Igreja Católica, continuou fazendo dessa escola real a sua fortaleza jesuítica. Maistre gostava muito de ler, ele recebeu de presente uma biblioteca do seu tio, o senador Joseph de Mottes. Então ele era um bibliófilo, ou seja, um amigo dos livros, formou-se em Direito e ele leu obras como de Voltaire, Rousseau, a Enciclopédia. Todas essas obras prepararam o terreno para a Revolução Francesa. Essas obras mexiam muito com o pensamento. Então, Maistre, o que o salvou foi o contato que ele teve com as obras de Burke, de quem nós falamos agora há pouco, né? Burke também era uma voz contrária à Revolução Francesa. Maistre era profundamente católico, mas por incrível que pareça, ele chegou a pertencer à maçonaria. Por 15 anos, ele via na maçonaria uma grande aliada para o bem-estar da Igreja Católica, né? Por mais que tentassem abrir a sua mente sobre o perigo da maçonaria, mas ele não quis acreditar na periculosidade desta seita. Só depois, quando a Revolução Francesa eclodir, ele então perceberá que a maçonaria pode ser um grande prejuízo para a sua fé. Ele realmente deu mais valor à fé católica que ele tinha, porque quando ele percebeu que a maçonaria poderia manchar a sua fé, ele preferiu então se retirar da maçonaria. O filho dele, chamado Rodolfo, muito tempo depois da morte do pai, dirá que, na verdade, a pertença dele à maçonaria foi só uma passagem, né? Uma falta de esclarecimento, deveria ser uma página virada na vida de Maistre. Ele colocou então a sua fé católica acima dessa sua pertença à maçonaria. Ele abdicou da maçonaria
por causa da sua fé católica, né? Enfim, então, quem dera nós aprendêssemos com ele isso também, de não frequentarmos determinados ambientes que podem matar a nossa fé. Então, para não perdermos a nossa fé católica, né, nós damos precedência a ela, deveríamos então evitar frequentar determinados ambientes, né? Enfim. Então, Maistre, ele vai mostrar, portanto, nas obras que ele escreveu, os perigos da Revolução Francesa. Então, ele vai ensinar que a Revolução Francesa foi preparada pela Revolução Inglesa. Esta deve ter começado ou em 1622 ou em 1648. Porém, o ponto alto da Revolução Inglesa foi em 1688, e há muitas similaridades, semelhanças entre essas duas revoluções. Ambas são antimonárquicas, matarão os seus reis. A Revolução Inglesa condenará à morte Carlos I. Carlos I foi um rei bom, quis dar chance ao povo, o povo aproveitou dessa bondade do rei e condenou-o à morte, né, e tomaram, portanto, o poder. Carlos I foi enforcado em frente ao seu palácio, mas foi assistido por um sacerdote, e ele ofereceu a sua vida pelo bem da Inglaterra. Então, a Inglaterra também tentou implantar essa revolução por meio da mudança de pensamentos, então sequestrou a cultura, dominou a cultura, para que as pessoas pensassem diferente e aceitassem essa revolução, essa nova era que queriam implantar. Então, criarão um outro exército, porque existia o exército inglês, que defendia, portanto, a coroa inglesa, mas criaram um exército que ficaria, então, em litigância com esse exército que estava a serviço do rei. Tudo isso nós vamos encontrar também na Revolução Francesa, dizia Maistre. A Revolução Francesa também começou pela cultura, criaram um outro exército. Luís XVI era um rei bom e foi condenado à guilhotina pelo próprio povo, por aqueles nos quais ele confiava, né? E Luís XVI também vai oferecer a sua vida, ele vai morrer religiosamente, ele vai oferecer a sua vida pelo bem do povo, ele não vai morrer praguejando ninguém, nem com ódio, mas ele morrerá com amor. Enfim, tanto Carlos I quanto Luís XVI não souberam lutar, mas souberam sofrer, né? Que é algo também que dignifica o homem, né? Conta-se que Luís XVI viu tanta semelhança de sua vida com a de Carlos I que, quando ele estava preso, antes de ser guilhotinado, ele leu a biografia de Carlos I, né, da vida de Carlos I. Enfim, então, segundo Maistre, a Revolução Inglesa preparou a francesa, né? A francesa se inspirou muito na inglesa. E dizia Maistre que todas essas revoluções que prometem tempos melhores se tornaram tirânicas, porque a Revolução Inglesa deu origem à tirania de Cromwell, que também odiava a igreja, odiava os católicos, né? Odiava Cristo. Assim como a Revolução Francesa também odiava, sobretudo, os católicos. A Revolução Francesa tinha a Igreja Católica como sua maior inimiga e mandou à guilhotina muitos sacerdotes, muitos católicos, só por causa da sua fé.
Então, assim como a Revolução Francesa guilhotinou os católicos, Cromwell eliminou os católicos pela espada. Então, a Revolução Francesa deu origem a governos tirânicos, como o de Danton, de Marat, de Robespierre, de Napoleão. Todos esses tocaram terror, prometiam liberdade, né? Como Hitler, na Alemanha, que começou prometendo salvação para o povo, redenção, e depois ele instaurou uma verdadeira ditadura. Isso mostra que realmente o homem sem Deus, o homem decaído pelo pecado, não sabe fazer nada de bom se ele não tiver Deus como referência, né? Como diz o ditado, dá o poder ao homem e tu o conhecerás, né? Então o homem começa assim bonzinho, dizendo que vai fazer tudo corretamente, mas como o homem se coloca no centro e deixa Deus às margens, faz de Deus o seu servo, ao invés de ele servir a Deus, então esses reinos se tornam tirânicos e ficam só com capa de democracia, né, com capa de liberdade, igualdade e fraternidade, mas depois se tornam tirânicos, verdadeiramente tirânicos. Também Maistre disse que a Revolução Francesa foi uma consequência do protestantismo, né? O protestantismo também ajudou a preparar o terreno para a instauração da Revolução Francesa. Por quê? A Revolução Protestante, né, a chamada nos livros Reforma Protestante, ela aconteceu no século XVI. A Revolução Francesa acontecerá no século XVIII. Né? A Revolução Protestante, comandada sobretudo por Martinho Lutero, terá como palco a Alemanha, né? E o que apregoava então a Reforma Protestante? A rebeldia, né? A revolta contra a autoridade. E isso é representado na desobediência ao magistério, ao Papa, à Igreja. A Igreja representava o universal, né? E então se deveria obedecer. A Reforma Protestante vai apregoar a rebeldia no lugar da obediência. E a gente vai ver isso também na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa haverá então uma verdadeira algazarra, anarquia. Nós vemos isso nos tempos de hoje, né? Não se respeita mais o professor, o pai, a mãe, a instituição, os superiores. E todos os superiores deveriam representar para nós o próprio Deus. É por isso que um dos mandamentos da lei de Deus, aliás, o 4º mandamento da lei de Deus diz assim, honrar pai e mãe. E a Igreja explica esse mandamento dizendo assim, que nós devemos honrar todos aqueles que são nossos preceptores, ou seja, nossos superiores. Porque eu devo honrar pai e mãe? Eles são para mim a figura de Deus, não são Deus, mas são a figura de Deus. Vejam que Jesus obedecia ao seu pai em José e Maria. José e Maria Santíssima faziam como que as vezes do Pai Eterno na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Obedecer à Virgem Maria e a São José era como obedecer ao Pai que está nos céus. Então a obediência é um grande valor, mas nesses tempos nos quais nós vivemos, como é que eu diria, tornaram a obediência uma caricatura. Uma caricatura. Parece não ser mais um valor, parece que é algo dos fracos. A obediência é algo dos fracos. A pessoa tem que ser rebelde, questionadora, revoltada. Todos esses princípios são da Revolução Francesa, mas na verdade têm a sua origem no protestantismo. E quem ensinou a revolta, a desobediência foi Satanás, como nós lemos no livro do Gênesis.
o diabo incitou Eva e por ela Adão a se rebelarem contra Deus, né, a não serem obedientes. O homem e a mulher, instigados pelo diabo, queriam se tornar a medida do bem e do mal. Quando o diabo disse para Eva, vocês serão conhecedores do bem e do mal, desobedeçam a Deus, provem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem, então, ele que quis determinar o que era certo e o que era errado. Então, a determinação não vinha mais de Deus, não vinha do alto, não vinha do céu. Era aqui na terra mesmo que o homem colocaria as cartas na mesa. Então, o protestantismo, ele fará eco a tudo isso, né? Ele colocará o juízo particular sobre o juízo universal representado pela Igreja Católica. Vejam, o protestantismo apregoava que cada cabeça era uma sentença. Nós precisamos de leis para todos, né? É uma lei que tenha valor para todos. Imagine se cada um é quem coloca, né, o seu parecer, né? As coisas devem ser como cada um achar. Isso é uma balbúrdia, é uma bagunça. Deus, ele colocou uma lei para que todos seguissem essa lei ao mesmo tempo. Então o protestantismo vai contra isso, vai contra o juízo universal representado pela Igreja. Coloca um livro acima do magistério, coloca a razão acima da fé. Então, quem dizia isso era Maistre, e isso preparou, portanto, a Revolução Francesa, né? O Maistre contava a história de que um cardeal chamado Polignac encontrou um protestante chamado Bailly, né? E o cardeal perguntou para ele, o que tu és? E Bailly respondeu, eu sou protestante. E Polignac respondeu, mas a palavra protestante é muito vaga. O que tu és? Tu és calvinista? Anglicano? Luterano? E Bailly respondeu, eu sou protestante, ou seja, eu luto contra toda a verdade. Realmente, quando se fala em protestantismo, se pensa num corpo homogêneo, e na verdade não é. Há várias opiniões, né, no protestantismo, eles são muito divididos, cada um é uma sentença. Eu vejo aqui, por exemplo, no Brasil, onde há esse fenômeno protestante, agora representado pelas seitas neopentecostais, se fala dos ditos evangélicos, aí eu falo aqui entre aspas, que os verdadeiros evangélicos são os católicos. Esses ditos evangélicos, eles se colocam como se eles fossem um corpo único, mas na verdade não, são divididos. Cada grupo, né, esse protestantismo tem vários grupos, e cada grupo tem uma opinião, uma coisa assim, tremendamente diferente. Enfim, então, eu gostaria aqui de ler uma palavra do Maistre, né, em relação a esse terreno para a Revolução Francesa preparado pelo protestantismo, né? Vamos escutar aqui, olha o que ele diz. Palavras de Maistre. Dali vem o caráter particular da heresia do século XVI. Não é somente uma heresia religiosa, mas uma heresia civil, porque libertando o povo do jugo da obediência e concedendo-lhe soberania religiosa, desencadeia o orgulho geral contra a autoridade e põe a discussão em lugar da obediência. Estão vendo? É um trecho aqui que eu tirei do livro de Maistre. Na verdade, o protestantismo é desobediência, rebeldia, questionamento à autoridade. E isso não é bíblico, não é evangélico, né? Então, toda autoridade foi constituída por Deus, diz a própria Escritura. Então, questionar a autoridade legitimamente estabelecida aí contra Deus. Claro que eu estou falando aqui da autoridade segundo a vontade de Deus, porque realmente se uma autoridade vai contra o amor de Deus, contra os mandamentos da igreja, essa autoridade não pode ser obedecida, mas
a Igreja Católica era uma autoridade constituída por Deus. Enfim, então, a Revolução Francesa, ou melhor, a Reforma Protestante, por conta de ensinar a desobediência às autoridades, ela vai espalhar muito sangue na França, Alemanha, Inglaterra. Aquela guerra dos 30 anos que ocorreu na Inglaterra, ou melhor, na Alemanha, teve sua origem nos princípios protestantes. E uma coisa que Maistre observava é que a Revolução Francesa não ficará preocupada com o protestantismo, ficará preocupada com a Igreja Católica. Ou seja, porque a Revolução Francesa não via nenhum perigo no protestantismo, ele via na Igreja Católica. Então a Igreja Católica era uma inimiga que tinha que ser destruída. A Revolução Francesa não estava nem um pouco preocupada com os líderes protestantes. A Revolução Francesa não vigiava a pregação dos protestantes em suas seitas. Entende? Eles não eram perigo nenhum. Perigo era a Santa Igreja Católica, né? Eles viam, pelo contrário, no protestantismo um grande aliado. Um grande aliado. É como nós vemos hoje, né? O professor Felipe Aquino dizia que o mundo declarava como seu arqui-inimigo o mundo dos tempos de hoje, a Santa Igreja Católica. Vejam que todos esses movimentos antirreligiosos, esses movimentos modernistas, todos eles odeiam visceralmente a Igreja Católica. Os protestantes vivem em paz, sem perseguição, tranquilamente, né, porque eles apregoam justamente o questionamento contra a autoridade. Se vocês forem sérios, honestos intelectualmente, vocês perceberão isso, né? Não vão ficar dizendo, isso é perseguição religiosa do padre, isso é anti-ecumenismo. Não, não é nada disso. Parem com isso, sejam honestos intelectuais e vocês verão que essa é a marca do protestantismo. Eu gostaria de até também ler uma outra página aqui das obras de Maistre. Ele diz assim: que é um protestante? De entrada parece ser fácil de responder, mas ao refletir surge a dúvida. É um anglicano, um luterano, um calvinista, um zwingliano, um anabatista, um quáquer, um metodista, um moravo, etc.? É tudo isto e isto não é nada. O protestante é um homem que não é católico, de sorte que o protestantismo não é mais que uma negação. O que tem de real é católico. Ou seja, o que Maistre quer dizer assim? O protestantismo existe para ser uma negação do catolicismo. Eu via um professor, acho que o Eduardo Faria, dizendo que, na verdade, o protestantismo parece que não tem a sua essência. Ele existe para negar o catolicismo, né? É Maistre que ensina isso, né? Na verdade, se não existisse Igreja Católica, então não existiria protestantismo. O motivo do protestantismo existir é para negar o catolicismo. Vejam que eles trabalham só em cima disso, em negar as verdades católicas. Prestem bem atenção que os protestantes vão negar só aquilo que já foi ensinado desde os apóstolos, desde a tradição. Daí eles parecem não ter originalidade. Então, nós temos que negar os santos, a Virgem Maria, negar o purgatório. Eles trabalham só em cima disso. Parece que a razão do protestantismo existir é negar os princípios católicos. Se não fosse isso, então o protestantismo não existiria. A Revolução Francesa era algo tão espantoso que não poderia faltar da parte de Joseph Maistre uma leitura espiritual desse acontecimento. Então, ele desenvolverá uma interpretação teológica da história, pois a França, filha primogênita da Igreja, que deveria irradiar a boa nova, a verdade pelo mundo, agora espalhará o erro, e por isso a Revolução Francesa se tornou então como que um castigo para a França.
A Revolução Francesa não apregoava de forma primária o ateísmo. Pelo contrário, os revolucionários até falavam em Deus, porém Deus deveria ser descartado, colocado de lado. Ou seja, no lugar de Deus se deveria colocar os sábios, no lugar da soberania de Deus deveria se colocar a soberania dos povos, no lugar do direito de Deus se deveria colocar o direito dos povos. A Revolução Francesa, para quem não lembra, inclusive tentou substituir os dias santos por dias que comemoravam festas pagãs. Por exemplo, no dia de São Pedro, no dia de São Paulo, se comemoraria então São Voltaire, Santo Rousseau. Seria uma maneira de se escarnecer da fé. Os nomes que as pessoas adquiriram no dia do batismo deveriam ser substituídos pelos nomes de sábios, de filósofos, enfim. Então, por isso, Maistre dizia que isso não traria paz para o povo francês, isso traria grandes infortúnios, grandes desgraças. Realmente foi o que aconteceu, como já falei em aulas anteriores, que se instaurou na França, logo depois, ali a partir do ano 1790, um terror. A guilhotina todos os dias cortava cabeças, né? Em 1789 só era um namoro que se fazia com a Revolução Francesa, mas depois, ali a partir de 1790, o terror, como eu disse, começou a ser implantado. Algo que Maistre questionava muito eram as constituições promulgadas com a Revolução Francesa. O que é que dizia Maistre? Na verdade, as leis deveriam resguardar as leis fundamentais. Deixa eu explicar melhor. Existe uma lei que vem do alto, que não foi criada pelo próprio homem. Nós poderíamos falar em lei natural, por exemplo, aquilo que é independente do homem. Então, se o homem estabelecer qualquer lei, essas leis estabelecidas pelo homem devem proteger essas leis já naturais, fundamentais, leis superiores aos homens. Enfim, então, na verdade, a Revolução Francesa chegou a constituir chegou a promulgar mais de 5 constituições, e Maistre dizia que na França havia muitas leis porque não havia legislador. Inclusive, ele cita um pensamento de São João Crisóstomo, que é esse aqui, tirado do comentário ao Evangelho de São Mateus, que diz assim: teria sido, sem dúvida, bem desejável que não tivéssemos tido nunca necessidade da Escritura e que os preceitos divinos somente estivessem escritos em nossos corações pela graça, como estão com tinta em nossos livros. Mas já que perdemos essa graça por nossa culpa, aferremo-nos, já que é preciso, a uma tábua em lugar do navio, e sem esquecer por isso a superioridade do primeiro estado. Ou seja, São João Crisóstomo, citado aqui por Maistre, quer dizer assim: nós só temos a lei escrita por causa das nossas debilidades, mas nós não deveríamos esquecer de que o preferível seria aquele estado anterior ao pecado, porque afinal a lei escrita só foi dada ao homem depois do pecado. Antes do pecado, o homem não tinha necessidade de lei escrita, porque ele sabia das suas obrigações, sabia
dos seus deveres, sabia do bem que ele deveria realizar. Um exemplo de que, podemos assim dizer, o exemplo de que não se deve ser tão apegado à letra, nós podemos encontrar um exemplo desse na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus foi perguntado qual era o maior mandamento da lei, porque eram tantas leis escritas, Jesus... Perdão, houve aqui uma falha. Então, um mestre da lei perguntou para Jesus qual era o maior mandamento da lei, porque eram tantas leis escritas. Jesus resumiu toda a lei, todos os escritos dos profetas, no amor a Deus e ao próximo. Nem o próprio Jesus apreciou muito tantos escritos. Dizia Maistre que isso era próprio do protestantismo. Então, a Revolução Francesa tinha muito de protestantismo, por isso se agarrava muito à escrita, às escrituras de constituições. Dizia Maistre também que nunca houve um movimento tão religioso na história como a Revolução Francesa. Na verdade, a Revolução Francesa foi o maior evento anti-igreja, anti-religioso. Nunca o homem tinha se revoltado tanto contra Deus como nessa época da Revolução Francesa. Por isso que não daria certo, porque sem Deus o homem só faz o errado, não tem como dar certo aquilo que já começa errado. Então, por fim, para não alongar tanto, Maistre pregava a chamada contra-revolução. Assim como Paris foi um ambiente de revolução, agora de Paris também deveria começar uma contra-revolução. Então, Maistre pregou um movimento chamado de restauração. Ou seja, a França precisaria ser recuperada. Realmente o povo estava decepcionado com tudo aquilo que a Revolução Francesa tinha causado. A Casa de Bourbon seria então os primeiros a fazerem esse movimento de restauração. Maistre foi muito otimista. Esse movimento de restauração, infelizmente, não dará certo, né? Embora a Revolução Francesa tenha arrefecido, mas suas ideias continuarão vivas e alguns papas da história irão alertar sobre a continuidade da presença dos ideais revolucionários. Por exemplo, no século XIX, Gregório XVI e logo depois Pio IX encarregaram um escritor chamado Joly para esclarecer sobre esses ideais ainda presentes da Revolução Francesa. Assim ele fez num livro chamado A Igreja Romana Frente à Revolução. É uma rica antologia de documentos sobre o fato revolucionário e suas consequências, previstas às vezes pela mesma Santa Sé. Em 1892, o Papa Leão XIII denunciou claramente a persistência das ideias revolucionárias na mania de conciliar as máximas do Evangelho com as da Revolução, Cristo com Belial, a Igreja de Deus com o Estado sem Deus. Poucos anos atrás, em 1889, para o centenário da Revolução, havia aparecido na França, sob a assinatura do bispo de Angers, Monsenhor Frepel, uma obra intitulada Revolução Francesa, dura crítica reimpressa até os anos 1930, onde se fala também dessa sobrevivência. Ali, aquele douto bispo nos oferece uma espécie de definição tão evidente como esquecida. A revolução é a sociedade descristianizada. A ideia sobreviveria sob São Pio X, que na carta sobre o Cilion reprova nos silonistas sua tentativa de fazer entre o Evangelho e a Revolução aproximações blasfemas.
Em 1917, o Papa Bento XV dirá que a Revolução quebrou as bases cristãs da sociedade, não só na França, mas pouco a pouco em todas as nações. O Papa Pio XI definiu assim a Revolução: espantosa e lamentável sedição que simplesmente perseguiu a Igreja de Cristo e seus ministros em um tenaz intento de abolir o nome cristão. Em 1951, Pio XII, em um congresso mundial do apostolado dos leigos, recordou com nostalgia a benfazeja influência da estreita união que até a Revolução Francesa fez com que trabalhasse em conjunto a Igreja e o Estado. O comunismo na ordem política, assim como o modernismo e o posterior progressismo, não foram senão um florescer do ideário da Revolução Francesa, revivido no próprio interior da Igreja. Ultimamente, o Papa Bento XVI aludiu a esta perniciosidade em sua encíclica sobre a esperança, Spe Salvi. Como se vê, Maistre não estava longe da verdade quando considerou essa revolução como uma figura do que chama de a Grande Revolução, em alusão talvez aos acontecimentos dos últimos tempos sob a condução do Anticristo. Então, nós faremos uma outra live para falarmos de mais duas grandes vozes contra a Revolução Francesa. Eu quero agradecer a todos vocês por assistirem esta aula, que continua, né, a formação sobre a Revolução Francesa. E mais uma vez eu quero pedir a sua ajuda para você dar o seu like, divulgar o link dessa formação para que mais pessoas estudem a fundo sobre a Revolução Francesa, que parece mais viva do que nunca. E também você, por favor, ajude esse nosso curso para que ele continue fazendo a sua contribuição através do Pix, que você vê aqui na descrição do vídeo. Então, que Deus te abençoe pela intercessão de Nossa Senhora de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.